quem faz a reforma da loja, a equipe da loja. Então, durante 30 anos eu rodei dirigindo mais de 2 milhões de quilômetros. Eu sei porque a cada 100 mil quilômetros eu trocava de carro. Eu troquei de carro mais de 20 vezes. E, como o Marcelo disse aqui, secretário, até os 54 anos eu fui idiota, né? Eu tinha, inclusive, procedimento na empresa que proibia o recebimento de políticos, que eu sempre enxerguei a política como uma atividade semi-criminosa. Infelizmente, né, acho que no Brasil e em vários outros países do mundo, os políticos são encarados dessa maneira e não como cândidos, né, que é o que o Marcelo disse aqui. Mas acho que em 2017 e 2018, na minha vida, aconteceu um alinhamento de astros. Primeiro, tivemos uma recessão, a pior da história, em 2015 e 2016. Naqueles 2 anos eu tive de demitir, eu ainda era o presidente da empresa, mais de 2.500 funcionários. Foi um período terrível. Eu que estava sempre acostumado a contratar, tive de fazer o contrário. Eu que estava sempre acostumado a abrir estabelecimentos, tive de fechar estabelecimentos. E eu fiz uma reflexão, falei, não, a empresa passou pela crise, está inteira, está profissionalizada, e eu que sempre gostei muito de gestão, né, li todos esses manuais do Peter Drucker, do Kotler, de marketing, etc., e todo manual de gestão fala, você só terminou a sua missão como gestor no dia que você fizer a sua sucessão e ela for bem sucedida. E eu falei, eu vou fazer minha sucessão. A empresa já estava profissionalizada, com os balanços auditados, e colocamos lá um profissional, e a empresa está lá funcionando sem a minha pessoa. Tem 5.000 funcionários, mais de 400 lojas e funciona bem. E a minha ideia era estar participando no conselho de administração. Eu sempre gostei de ver coisa nova, de viajar, etc. E falei, eu vou contribuir mais no conselho do que como gestor, porque como gestor tem alguém aqui que faz tão bem quanto eu. E assim aconteceu. No final de 2016 eu saí, exatamente na data em que eu fiz 54 anos, e chegou o ano de 2017 e eu fui convidado 1 ano depois de estar no conselho pelo Partido Novo. E de imediato eu falei, de forma alguma, política, né? Eu sempre condenei política, não quero participar. Mas eu não sabia que a partir daí eu passei a sofrer de insônia. Que eu comecei a ficar incomodado, Luísa. Eu deitava à noite e falava, eu sempre critiquei política, sempre considerei uma atividade ruim, agora eu sou convidado para participar, meus filhos já estão formados, a empresa está profissionalizada, e eu vou falar não? Então aquilo começou a me incomodar. Falei, eu posso ir lá e ajudar. Eu que sempre critiquei, eu sempre fui de uma postura o seguinte, criticar é muito fácil, fazer é outra história. E aí eu pensei e falei, não, eu vou ter de rever essa minha posição. Mas antes eu fui num psiquiatra para me dar atestado de sanidade mental, para que eu não tivesse certeza que eu não estava tendo um surto, né? E ele me falou, não, você está com a sua sanidade mental em dia, pode ir sem nenhum problema. E fui com a convicção que a minha chance era quase que nula. Desconhecido, disputando com o então governador Fernando Pimentel e ex-governador Antônio Anastasia, que tinham apoio de grandes partidos, de centenas de prefeitos, milhões de verba para poder fazer uma campanha eleitoral, e eu não tinha nada disso. Então, uma grande aventura. Tanto é que o pessoal do Partido Novo
começou a puxar a minha orelha logo nos primeiros discursos que eu fazia, porque eu sempre fui muito realista. Eu estava lá diante de uma plateia como vocês aqui e falava, ó, eu estou aqui porque acredito na proposta do Partido Novo, que é nós termos uma política mais séria, uma política mais ética, bons candidatos, um Estado que pese menos para a sociedade, que respeite mais o indivíduo. E eu estou aqui porque nós temos bons candidatos a deputados estaduais, federais, que eu faço questão de estar ajudando, porque eu mesmo não tenho chance nenhuma. Esse era o meu discurso. Eu falava claramente. Aí o pessoal do partido me chamou e falou, você vai ter que tirar a última frase aí, porque senão você que já não tem chance nenhuma vai ter menos ainda, né? Aí eu deixei a frase de lado, né? E acabou, para surpresa nossa, na sexta-feira, antes da eleição do primeiro turno, nós desmontamos o nosso comitê, despedimos. Ó, foi um prazer trabalhar com você, né? Devemos terminar aqui com um honroso terceiro lugar, com 10% dos votos, algo excepcional para um candidato sem experiência e para um partido que estava nascendo naquela ocasião. E para nossa surpresa, já no primeiro turno nós tivemos 42% dos votos e no segundo 71%. E aí veio o grande desafio. A campanha foi fácil. Lembrando que eu visitei mais de 200 cidades na campanha, foi um trabalho de ano inteiro. O ano de 2018 eu passei ele dentro de hotéis, eu virei um cigano em 2018. Vale lembrar que mesmo tendo poucas chances, como eu sabia, eu falei, eu estou aqui para ajudar os deputados. Conseguimos fazer 3 estaduais e 2 federais naquela ocasião. Então, além de ter sido eleito, nós ainda fizemos um avanço. Mas aí veio o maior desafio, que foi o governo do Estado. Como o Marcelo Aro disse aqui, nós assumimos um Estado arrasado. Acho que poucos estados no Brasil tiveram de enfrentar a situação em que Minas estava. Dos 853 municípios, a grande maioria são municípios pequenos, de 10 mil habitantes, 15 mil, 5 mil, e em um número considerável deles, que eu sempre andei de carro, visitava, tinha lá o único posto de saúde da cidade fechado, com uma placa na frente, estamos fechados porque não recebemos recursos da saúde do governo do Estado. Isso significa o quê? Que alguém que estava ali sentindo mal, em vez de ter um médico na cidade, tinha de ir para a cidade vizinha. Nós tivemos lá prefeitos que renunciaram nos anos de 17 e 18, prefeitos que adoeceram, porque não recebia o repasse do ICMS, do IPVA, que é obrigatório. É a mesma coisa que uma empresa passar a pagar metade do salário para alguém unilateralmente. A partir de agora eu pago a metade do salário. O que fizeram com os repasses para as prefeituras em Minas foi isso. Prefeitos que renunciaram, que adoeceram e que suicidaram. Tivemos lá, porque eles enfrentam o problema com muito mais intensidade do que eu, governador. Eu estou lá com a segurança, ninguém bate na porta da minha casa, mas na porta da casa do prefeito todo mundo bate, principalmente de cidades pequenas. Assumir nenhum comprimido na rede pública de saúde, nem de medicamento de uso contínuo. Fomos comprar os laboratórios para Minas Gerais, não vendemos. Tem aqui uma dívida de 50 milhões, ou de 30, ou de 20. Pague antes, aí nós vamos analisar o caso. As escolas, em vez de servir merenda, serviam uma água com arroz. Muitas, com a sala de aula escorada com peças de eucalipto ali para não desmoronar. Então, e na primeira semana, eu ainda tive, aonde eu trabalho, uma manifestação com mais de 300 prefeitos, gritando com faixas, etc., queremos o nosso dinheiro, que o governo passado não repassava.
Então, uma situação assim que dá vontade de você sair correndo. Mas tinha sido eleito e estava ali para resolver. E para resolver problemas de gestão, vocês aqui sabem muito bem, não existe outra fórmula a não ser respeitar a matemática, que eu acho que é um grande problema desse governo que nós temos aí. Ele acha que você pode burlar as regras da matemática. Então, o que nós fizemos foi um enxugamento brutal no Estado, mais de 50 mil cargos, redução de contratos. Eu lembro bem que o antigo secretário de Planejamento falava, tinha um contrato aqui que era 110 milhões por ano e nós conseguimos reduzi-lo para 3 milhões por ano. Parece mentira, mas é o que aconteceu, de 110 para 3. Então dá para ver que tinha coisa ali que ninguém acompanhava, muita má fé, etc. E o resultado disso tudo, depois de 4 anos, é que lá em 18 nós tivemos um déficit de 11 bi que o Estado sangrava por ano. Logo no primeiro ano esse número caiu para 8, depois caiu para 3, depois ficou no 0 a 0, um superávit de 100, e o ano passado já foi um superávit de 2 bilhões de reais. Então hoje nós temos pelo menos contas controladas, apesar de termos uma dívida gigantesca ainda, 147 bilhões com o governo federal. Mas, antes de pagar a dívida, você tem de equacionar fluxo de caixa. Pelo menos isso já está equacionado. O Estado aderiu ao regime de recuperação fiscal, como Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás, e tem condição de se manter viável por hora. Então, isso foi feito, e simultaneamente a isso nós fomos fazendo avanço em todas as áreas. Lá em Minas, ninguém respeitava o mínimo de investimento na área de educação. As escolas desmoronando sem merenda. Ontem mesmo cedo eu visitei uma escola, hoje toda a escola tem proteína, tem carne, tem fruta, tem verdura, merenda de primeiríssimo. Eu penso que 90% dos alunos hoje se alimentam melhor nas escolas do que propriamente em casa. Mais de 1.500 escolas reformadas, os prédios literalmente refeitos. Algumas, Minas Gerais tem muita cidade histórica, né, foram restauradas, porque é um procedimento diferente. E com isso o IDEB avançou, hoje a educação funciona bem, na saúde a mesma coisa, hoje não falta medicamento mais. Vamos concluir 6 hospitais regionais que ficaram 8 anos com as obras paralisadas, hospitais de grande porte no interior do estado, que nós ainda temos deficiências gritantes, pessoas que para fazer hemodiálise viajam 400 quilômetros para ir, 400 para voltar. Uma coisa absurda isso, né? Impensável no atual momento desse. E fazendo, às vezes, tratamento oncológico a 700 quilômetros de distância. Sai do norte de Minas para o sul de Minas e por aí vai. Muita coisa já melhorou nesse sentido e muita ainda vai melhorar. Na segurança avançamos muito. De acordo com o Ministério da Justiça, em crimes violentos, nós somos o estado que tem a menor incidência no Brasil. Eu gosto muito de falar de explosões e assalto a bancos. Em 2016, nós tivemos 256 ocorrências, 256. O ano passado nós tivemos 2. Então, uma queda assustadora. E somos um estado que dá apoio para quem trabalha e investe. Eu que venho do setor produtivo, já sofri no passado com a burocracia do estado e sei muito bem como que o setor produtivo é desconsiderado, para não dizer maltratado pelo Estado. A burocracia do Estado, povo, é algo que está ali para atrapalhar. Eu percebo isso claramente, que agora eu estou lá dentro do Leviatã, né? Então eu percebo isso claramente. Povo, o que é isso? Estou preocupado com o que eu vou receber, com o aumento que eu quero ter, que o sindicato está pleiteando para mim, etc.
E costumam falar assim: Fernando, ó, você vai ficar aqui 4 anos, eu vou ficar aqui para sempre, né? Porque eu sou concursado, eu estou aqui com a minha estabilidade garantida. Então não é fácil lidar com esse ambiente que foi se consolidando no Brasil nessas últimas décadas. Mas nós montamos um time muito bom. Eu não conhecia até 5 anos atrás nenhum dos meus secretários, foram todos selecionados. E para você poder fazer mudanças, ganhar um jogo, você tem de estar cercado de gente boa. O estado de Minas tem 600 mil funcionários públicos, quase a metade deles aposentados na reserva já. Eu não tenho nenhum parente no meio dos 600 mil, nenhum. São todos selecionados, todos estão ali porque têm condição de desempenhar bem. E fizemos um acordo com os prefeitos, que antes era prefeito de um lado e governo do estado de outro. Hoje o nosso relacionamento é o melhor possível. Dos 14 bilhões que foram subtraídos das prefeituras pelo governo passado, nós já devolvemos 9 bilhões de reais. Então nós não somos um governo que só está fazendo, não, nós estamos pagando o passado, porque eu poderia muito bem ter dado uma canetada e falar, deixa isso aí para a justiça, não sei se ia virar precatório, o que seria, não, estamos pagando porque tinha prefeitura que estava morrendo, tinha prefeitura que não estava pagando a folha de salário, que estava dando cesta básica para os funcionários e falando, vai sobrevivendo aí para a gente ver se um dia resolve essa questão. Mas hoje nós ainda temos grandes desafios no estado, apesar dos avanços. A nossa malha viária está precária, porque durante todo esse tempo, adivinha se teve asfalto novo. Não tinha dinheiro nem para pagar a folha de pagamento. Você vai sonhar em fazer asfalto? Então hoje a grande parte da malha viária do estado, praticamente 90%, tem asfalto com 10 anos ou mais. Então dá para ver que as estradas não estão boas, mas o ano passado nós já recuperamos 2.500 quilômetros, recuperação total, asfalto novo por cima do asfalto velho, e esse ano nós estamos continuando. Mas mesmo assim, para um estado que tem quase que 30 mil quilômetros de asfalto, é menos do que o ideal. Mas ano a ano está melhorando. Mas eu queria que melhorasse muito mais rápido, mas tenho de ir dentro do limite do possível. E para o futuro, eu posso dizer que para Minas Gerais nós vamos ter, estamos no início dessa segunda gestão, 4 anos melhores do que o primeiro. Porque há 4 anos atrás nós não tínhamos uma obra em andamento, zero. Não tinha uma escola tendo uma repintura, não tinha nada no estado, estava tudo parado, abandonado. E hoje nós temos centenas de projetos em andamento, com destaque para os 6 hospitais regionais que eu comentei aqui, em cidades polo do interior. Vamos ter o Rodoanel em Belo Horizonte. Se alguém aqui já foi a Belo Horizonte, sabe que o trânsito da cidade é quase que caótico. Quando eu saía do Triângulo Mineiro para ir para o Espírito Santo ou leste de Minas, só para atravessar Belo Horizonte eu sempre levava 2 horas para fazer ali 30 quilômetros. Com esse rodoanel, que vai ser semelhante ao de São Paulo, as 2 horas vão cair para 15, 20 minutos. Então, uma melhoria substancial, uma obra de grande porte, de 5 bilhões de reais. Vamos ter um metrô também, que foi concedido, mais 3 bilhões de reais de investimentos, ampliação depois de mais de 20 anos. As concessões no interior de rodovias, nós já concedemos 2 lotes para agilizar essa recuperação, temos mais 5 lotes a serem concedidos. Então, tudo está programado para que nós venhamos a ter uma segunda gestão. E hoje com uma economia mais forte. A economia que em 2018 representava 8,8% da economia nacional, no ano passado, os dados do IBGE que já foram publicados indicam que nós saímos de 8,8% para 9,3%.
Então nós estamos crescendo consistentemente acima da média Brasil. E isso deve-se muito a quê? A ninguém mais ter de pagar pedágio para investir em Minas Gerais, porque no passado precisava. Se alguém ia investir lá, não, você é muito bem recebido aqui, vamos fazer tudo, mas você precisa contribuir aqui com esse partido ou com esses candidatos. Isso não existe mais. Antes, energia solar, que foi uma das atividades que nós mais recebemos investimentos, mais de 60 bilhões nesses 4 anos. Antes, a CEMIG, que é a nossa companhia de energia, semelhante à Copel aqui, não é isso? Né? Como se fosse a Copel, ela só dava autorizações para quem queria investir em energia solar para os amigos do rei. Ah, você quer ter uma usina fotovoltaica? Você é amigo do rei, está aqui a autorização. Eu devia se ele investia. Não, ele chegava e falava, ó pessoal, eu tenho aqui uma autorização para a usina fotovoltaica, quem aqui me dá mais? Aí ele vendia por 1 milhão, por 2, por 3, para quem quisesse. Hoje, quem quer investir em energia fotovoltaica, entra na internet, está lá no site da CEMIG, as áreas do estado onde ele pode construir uma usina fotovoltaica, que ele pode se conectar no sistema. Não tem de esperar e não tem de pagar nada. Aquilo que era próximo de zero no passado, como eu falei, se transformou em 60 bilhões de investimentos em 4 anos. E o Estado, que nos 4 anos do governo anterior atraiu de investimentos 26 bilhões, um número bem modesto, 26 bi em 4 anos, na nossa gestão atraiu 270. Então nós estamos falando de mais de 10 vezes mais. Isso possibilitou que nos 4 anos da nossa gestão fossem criados mais de 500 mil de empregos, 580 mil empregos de acordo com o CAGED do Ministério do Trabalho. Emprego com carteira assinada, sem considerar os informais que não são medidos. E com isso a atividade econômica vai respondendo, porque para mim desde o início estava muito claro, só reduzir despesas não seria suficiente. Seria necessário você também ampliar a receita. E Minas Gerais tinha se tornado um estado hostil para quem investe. Eu estava lá dentro e percebia claramente. Para você demolir um imóvel e construir numa área degradada, uma autorização do meio ambiente, levou 3 anos na empresa que eu administrava. Né? Agora, para quem contratava uma consultoria que era dos amigos do rei, saía de uma semana para outra. Né? Agora, se você submetesse o seu processo ali, era 3 anos para mais. E hoje, isso não acontece. E eu tenho um procedimento do setor privado. Quando eu atendo lá um empresário, um investidor, eu sempre estou com o meu secretário de Desenvolvimento Econômico, a secretária de Meio Ambiente junto, o secretário da Fazenda, que muitas vezes precisa de algum regime especial, e eu falo, ó, vocês têm de resolver. E dou o meu cartão de visita para o investidor e falo, se os meus secretários não resolverem, me ligue, que eu vou ver o que está acontecendo. Então faço questão que nada fique engavetado, que nada fique parado ali no Estado. E para concluir aqui, vamos falar um pouco de Brasil. Né? Eu gostaria que nós tivéssemos um outro presidente hoje, né? A quem eu apoiei. Saliento que o apoiei muito mais em virtude de discordar totalmente do que foi eleito, do que propriamente de concordar tanto com as propostas dele. Sempre tive um relacionamento muito bom com o ex-presidente Bolsonaro, e como eu vi o que o PT fez com Minas Gerais e o que já tinha feito lá atrás com o Brasil em 15 e 16, eu falei, não é possível que nós vamos repetir essa novela novamente. Então, me senti totalmente comprometido a estar apoiando alguém que fosse anti-PT. Infelizmente, não tivemos sucesso. Mas eu vejo que hoje, apesar de nós não podermos almejar grandes avanços feitos, porque não é o que vai acontecer com esse governo,
pelo menos o Brasil criou mecanismos anti-lambanças nesses últimos 10, 15 anos aí, exatamente por causa do que aconteceu lá atrás. Então, hoje, as estatais terão mais dificuldade de serem usadas como a Petrobras foi lá com o Petrolão. Hoje, diversos instrumentos de controle das contas públicas vão evitar as aberrações que nós tivemos no passado. Então, haverá freios para a incompetência, né? A incompetência pode até avançar um pouco, mas teremos alguns freios que vão evitar algo pior. E é difícil de esperar reformas. Eu já disse até que apoio a reforma tributária, que é uma reforma que vem para simplificar, né? 5 impostos vão se transformar em 27 legislações estaduais serão unificadas. Isso é um terror para quem trabalha no Brasil. E alguns setores vão pagar mais, outros menos. Isso é inegável que vai acontecer. Nós vamos ter aqui no Brasil um rebalanceamento de preços. O que pode acontecer? Talvez o automóvel tenha o preço reduzido, porque ele tem uma cadeia produtiva longa, e algum produto que tenha cadeia produtiva curta possa ter o preço um pouco majorado. Isso vai acontecer. Alguns setores terão preços maiores, outros menores, mas a economia se ajusta a isso. O tratamento é isonômico. Se alguém produz calçado, todos os produtores de calçados vão ter aquele mesmo impacto. Se alguém produz automóvel, idem. Se alguém é do ramo A, B ou C, a mesma coisa. Então, acho que não temos de estar temendo alguma queda ou aumento na carga tributária, porque vai ter um tempo de ajuste e isso vai acontecer normalmente. Os preços vão se reequilibrar. E nós sabemos que para qualquer país do mundo que nós vamos encontrar lá alguns produtos que exatamente por esse motivo são mais baratos ou mais caros do que aqui. Porque lá a tributação acaba fazendo com que o preço final seja diferente do daqui. E nós vamos, o que é mais importante, eliminar ineficiências históricas que nós temos no Brasil. Eu venho do ramo de comércio varejista, e eu já vi em muitas indústrias, em muitas empresas, o produto sair do Sudeste, ir para o Nordeste e voltar mais barato. Tem lógica algum produto andar 2.000 quilômetros e ficar mais barato? 1.000 para ir, 1.000 para voltar, e aí ele chega mais em conta? Existe isso em algum lugar do mundo? Absurdo. Só no Brasil que existe. Então, esse tipo de divergência que atrapalha muito vai deixar de existir, porque nós vamos ter a tributação totalmente focada no destino e não mais na origem. Então, uma simplificação que nós precisamos, isso vai causar muito mais segurança jurídica também. Acho que muitos aqui já tiveram uma experiência que eu tive. Todos empresários, principalmente quem está no débito e crédito do ICMS e também referente a PIS, COFINS, de vez em quando descobre, devido a uma mudança no entendimento de tribunal referente a algum tributo, que você ganhou na loteria, né? Ou então você tem uma dívida que surgiu do dia para a noite de 20 milhões, de 30 milhões. Acontece isso. No ramo que eu atuei, cheio de surpresas. Ou um bilhete da loteria premiado que você não esperava, ou então uma dívida milionária que você não esperava. Apesar de você estar contratando os melhores tributaristas. Mas é só um tribunal mudar o entendimento que muda tudo. Então isso também, essa insegurança jurídica que deixa todo mundo exposto, deixará de estar acontecendo no Brasil, que é importantíssimo. Em vez de nós termos aqui nas nossas empresas 20 pessoas para apurar impostos, nós vamos ter 3, igual em outros países aí. Em vez do Estado ter lá 5.000 auditores fiscais para poder acompanhar, 600 vão dar conta do serviço. Em vez do judiciário ter 2 milhões de ações tributárias, talvez esses 2 milhões vão cair para 100.000 ações devido à simplificação.
só vai perder com a reforma tributária, até pode ter alguém aqui, advogado tributarista, né? Porque ele realmente vai ter menos campo para atuar, mas a sociedade como um todo, fica muito claro, vai fazer um avanço extraordinário. Agora, essa é uma das reformas que o Brasil precisa. Precisamos de uma reforma administrativa no Estado. Muitas carreiras têm uma evolução totalmente fora do contexto, que precisava ser readequada. Alguém recém-contratado, porque passou num concurso público, já entra ganhando quase que o teto do setor público. Essa pessoa vai ficar lá 35 anos frustrada, porque ela não vai ver evolução no ganho dela. Em empresa, todo mundo começa ganhando menos e vai crescendo. Então, algumas correções são fundamentais. E outro ponto também, para encerrar agora, é que nós temos hoje um Congresso muito mais combativo do que aquele que nós tínhamos aí há 20 anos atrás, quando esse governo federal também estava administrando o Brasil e tinha quase que um Congresso bem controlado. Hoje nós sabemos que não. Temos lá uma Luísa e várias outras parlamentares que estão lá atentas e combatendo, porque sabem que esse governo pode, como já fez, fazer grandes bobagens. Então aí tem uma diferença muito grande e parece que essa ficha ainda não caiu na cabeça do presidente, né? Ele ainda está achando que ele é aquele presidente lá de 2002, 2003, que tinha todo mundo apoiando e concordando com aquilo que ele fazia. É outro Brasil, é outra realidade. Então vamos trabalhando. Nós temos condição de aproveitarmos muito essa questão da mudança climática, que vai demandar esse processo de redução de emissão de gases estufas. O Brasil tem uma vantagem enorme pelas fontes de energia que utiliza, pelo potencial de conseguir gerar energia verde e barata aqui, como a eólica, fotovoltaica, biomassa, etc. Então nós temos aí, eu vejo um futuro muito promissor, apesar de quem está lá em Brasília. Então, eu continuo otimista. Poderia dar muito mais, mas vamos ter um país melhor à frente, apesar de todas essas dificuldades adicionais que esse governo que tomou posse recentemente vai acarretar para todos nós. E será um prazer recebê-los em Minas. Para mim é um prazer voltar aqui em Londrina depois de mais de 10 anos e ver como a cidade cresceu, como o Paraná está bem. O governador Ratinho é um grande amigo, trocamos muitas ideias, vocês estão muito bem servidos. E faço um apelo aqui. Precisamos, como o Marcelo Aro disse, de gente boa na política. Porque o Brasil só andou para trás porque os bons falaram, como eu sempre falei, política é algo meio criminoso, vamos ficar longe. Pode até ser, mas cabe a nós descriminalizarmos a política, fazermos ela uma atividade mais nobre e ética. Então, eu posso dizer por experiência própria, eu que nunca tinha sido candidato a vereador, a nada, e hoje sou governador de um estado que tem 21 milhões de habitantes, que fazer política é ter boca, não é isso? Né? É ser bem intencionado, é ter boas propostas, e todo mundo aqui tem uma experiência de gestão que ajuda muito. Quem já geriu um negócio, por menor que seja, já sabe que se gastar mais do que ganha, vai ter problema. E é o que nós precisamos levar para o mundo público, né? Que o que sempre teve foi muita irresponsabilidade, endividamento excessivo, projetos faraônicos. Eu não comentei, mas lá nós assumimos um cemitério de obras inacabadas de centenas de projetos. 180 unidades básicas de saúde no meio do caminho, que nós assumimos. Metade está concluída, a outra metade vai ser agora. Então, fica aí o convite. E se nós tivermos aqui um bom grupo de candidatos, eu me comprometo, Luísa, você pode me chamar que eu venho aqui e passo tudo que puder contribuir para que essas pessoas aí animem a entrar no político. Então, espero que dessa reunião aqui, nas próximas eleições, saiam alguns candidatos. Precisamos
de gente de fora da política que não tem ainda muito vícios que vários já adquiriram e que, se nós não oxigenarmos o sistema, ele não vai melhorar. Muito obrigado. Vereador, muito obrigado. Sempre que vier a Londrina, o nosso convite já está feito, a CIL é sua casa, dispõe da gente no que precisar. Muito obrigado pela sua visita e uma boa semana e um grande abraço. Pessoal, o governador tem uma reunião já em seguida, mas a assessoria dele me confirmou que ele vai ficar alguns minutinhos aqui ainda, quem quiser tirar uma fotografia, enfim. Show. Obrigado pela presença de todos. É muita gente pra tirar foto. Verdade. Acho que eu vou filmar mesmo. Vou postar esse vídeo no canal Geração Melhor, depois você vê lá. Se eu não conseguir tirar uma foto minha, eu acho que eu consigo, ó, tirar foto aqui no meio do vídeo, sem pausar o vídeo. Depois eu te mando, qualquer coisa eu tiro com o meu. Opa, perdão. E o Fabrício aí que tem? Vai ser difícil, hein? Você é o Marcelo. Todo mundo querendo fazer isso. Essa foi boa, viu? Ver se ele dá um recado pra gente. Espero que outros governos se inspirem no seu trabalho e sejam. Nós somos do Fala, nós somos do Como vai para a senhora? Satisfação. Obrigado, senhor. Nós somos da Cressoma Cooperativa de Crédito, no espaço lá em Minas Gerais. Vamos começar lá. Romeu, manda um abraço pra galera do Geração Melhor. Sucesso, sucesso. É o máximo. Só dar os parabéns aí. Essa vez com o Hélio lá em Brasília. Obrigado. Você já pegou Uber comigo? Eu já peguei Uber com você. Aí eu acompanho o seu trabalho. Parabéns. Só tenho a agradecer. É, tem que mostrar aqui. Já foi. É isso aí, pessoal. Dá uma força aí no YouTube, se inscreve, manda pra família. É a única esperança para 2026. Não tem outra opção.
Ele não viu o Bandeirante. Você joga Pitanga, Guaraci, Santa Petrolina. Como é que você chega? Essa garrafa aqui. O que aqui é? Água. Mas não é água, né? Deve ser água especial. Às vezes eu penso em colocar um pouco de bicarbonato de sódio, limão. Tchau, bom dia. Pascoal, prazer em conhecer, cara. Bom te ver de novo. Felicidades. Tchau, companheiro. Mas você não lembra, né? Nós conversamos Já, zarpou. Ele veio pra cá, distraiu a galera e foi pra lá. Eu filmei. Eu fiz uma pergunta, mas ele não respondeu porque é difícil. Sim. Agora eu tenho bem pouco. Agora eu tenho. Já foi. Mas eu sou do Partido Novo. Eu sou do Partido Novo aqui de Londrina, fui candidato a deputado aqui. A gente é do Partido Novo, a gente vai trazer o Zeno várias vezes pra cá, eu tô com o Partido Novo, vou te trazer as outras vezes também. Mas eu levo o livro lá. Mas a gente vai lançar uma chapa aqui em Londrina. Fala mais um pouco teu nome. Danilo Tel. Danilo? Isso. Só me chamar de Tel. Nossa, lembrei de uma coisa. Eu já fui naquela van para o Oktoberfest, lá em Rolândia. Verdade, verdade, lembrei. Então você já conhece. Eu andei na van, verdade, agora lembrando a memória vai voltando. A gente foi lá no Oktoberfest. Eu fui sentado escrito. Trouxe água para beber suco. Muito forte, velho. Pra quem me conhece sabe que eu diluo o suco em água de coco.